Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Esse é um espaço de escuta que transforma. E hoje eu tô aqui com a Cristiane, uma grande amiga. Seja bem-vinda, Cris. Obrigada. E a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, sobre carreira, sobre emoções, sobre escuta. Vai ser um papo extremamente agradável, muito gostoso de fazer. É um prazer sempre estar com essa amiga de quase 40 anos aqui. E onde a gente já trocou muitas experiências, a gente está sempre muito junto. Seja bem-vinda, conta um pouquinho de você, Cris. Quem é a Cristiane Correia? Um prazer estar aqui contigo, né? Como você mesma disse, nós somos amigas de longa data, já entregamos aqui a nossa idade já. Bom, quem é Cris Correia? Eu sou consultora empresarial, formada em Ciências Econômicas, junto contigo, nossa época de faculdade. Depois acabei migrando para a área do marketing, fiz MBA em marketing, coach, depois parti para neurociência, psicologia positiva. E estou há 28 anos trabalhando com micro, pequenas e médias empresas na área de consultoria em gestão estratégica, em marketing e vendas, planejamento estratégico, processos. E Pensa uma pessoa hoje, polivalente. hoje moro na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, atuo lá em boa parte do estado, né? Mas meu coração sempre está aqui em Maringá. E é um prazer estar aqui contigo. Nós fizemos economia, não vou nem lembrar o ano mais, mas faz bastante tempo. Foi em 93 nós nos formamos. A Né? Cris foi para especialização, eu acabei vindo para economia, mas a gente acaba se cruzando nos nossos trabalhos de alguma forma, né? É isso aí. E a Cris estava me contando de um evento que é importante eu trazer. Eu acho que é super gostoso falar sobre isso, que ela organizou na cidade dela, onde, dentro da avaliação desse evento, pelo que eu entendi, foi feita várias perguntas do que faltava para o empreendedor, né? E a questão emocional apareceu ali em 50% dos participantes. Conta para mim como foi esse evento e como foi perceber isso, ouvir isso dos empreendedores. Porque isso é algo, Cris, que é eu acho que foi tema da minha formação em psicologia, né? Quando eu fui fazer psicologia, eu estava na consultoria, né, onde nos cruzamos diversas vezes e eu percebia muito a dificuldade que os empreendedores tinham de lidar com as emoções, principalmente em empresas familiares, né? Não é só o negócio, existe toda uma cadeia de envolvimentos ali muito presente. Então, assim, como que foi o seu evento? Como que você sentiu isso? E o que você percebe hoje? Você pode trazer isso para mim, aqui pra gente estar ouvindo? Então, bom, como você mesmo me conhece, eu não paro. Estou sempre em movimento, estou sempre buscando parcerias, buscando novos negócios, conhecendo novos mercados. E numa dessas conversas com a minha contadora, a Michele, que é maravilhosa, e também tem mais ou menos o mesmo perfil que eu falei assim, que você acha de a gente fazer um evento para empreendedores? E a primeira ideia era a gente fazer algo no mês de março para mulheres empreendedoras, né? Mas aí o tempo foi passando, março passou, muitos eventos, vamos abrir para o público geral. E nós ficamos, o que nós vamos fazer? Eu falei, eu queria fazer algo que impactasse, algo que você não chegasse só naquele evento e fosse algo que sentasse, escutasse, levantasse e fosse embora. Eu queria algo que pudesse mexer, né? Pudesse transformar, pudesse sair desse evento refletindo, cara, o que eu vou fazer com a minha empresa, né? Como eu atuo na área de consultorias, a gente tem uma percepção de um todo da empresa, desde a parte administrativa até a parte de gestão de pessoas. E
como vocês bem sabem, todo o Brasil sabe, ano passado a gente teve a tragédia das enchentes, então a maioria dos empresários gaúchos estavam assim muito abalados psicologicamente, Sim. né, diante de todo esse Foi uma tragédia super importante que mexeu muito com a questão muito, emocional, muito. financeira, né, Isso. que mobilizou o país inteiro, inclusive, para trabalhar ali. Isso aí. E aí, a nossa equipe, então, eu e a minha sócia, que é psicóloga também, a minha contadora, um outro parceiro que é uma agência de publicidade e uma agência de recursos humanos, né? Que temas que a gente vai trabalhar? Então vamos trabalhar marketing, vendas, finanças, tributos, a parte de gestão de pessoas e o que nós vamos falar sobre? Eu parei e falei assim, gente, está todo mundo muito doente emocionalmente, uma carga de quase que desespero. Vamos colocar a saúde mental e emocional do empreendedor? Porque quem que cuida desse povo? Será que esse povo está indo fazer terapia? Como é que eles estão lidando com todas essas emoções, né? E a gente colocou o tema despretensiosamente, para falar bem a verdade, né? Então a gente achou que os outros temas eram bem mais relevantes dentro do contexto. Então a gente escolheu como nome do nosso evento Hackathon para empreendedores. E o Hackathon, ele é uma metodologia que foi desenvolvida pela área do TI, onde você joga um tema e é maratonado esse tema para que esse tema saia daí com uma resolução. Mas nós tínhamos apenas 3 horas para realizar todo esse evento. E nós colocamos 40 empreendedores de diversos segmentos e o nome atraiu uma curiosidade. Então, Sim, nome diferente, né? Que é o que a gente gosta, de ser diferente. E nós fizemos algo muito interativo. A gente usou a matriz FOFA para forças, né, oportunidades, ameaças e fraquezas. E a gente trabalhou cada tema com uma mesa de 7, 8 pessoas mais ou menos por mesa. Desculpa, deixa eu só te interromper por uma curiosidade. Passando toda aquela tragédia com as enchentes, em algum momento houve, por parte do Estado ou das entidades, dos órgãos do Rio Grande do Sul, um programa, um apoio que envolvesse as questões emocionais? Ou isso realmente ficou meio que assim, solto, não dado a devida importância? Eu trabalhei num projeto do Sebrae RS em parceria com o governo do estado, que foi um recurso a fundo perdido, que se chama Super RS. Então, a gente teve contato direto com as empresas, os empresários, assim, muito, muito imediato. As águas baixaram, a gente já começou a fazer o atendimento. O que nós conseguimos avaliar foi assim, a sociedade civil, né? E pessoas como você, como eu, como nossos colegas que conseguiram dar essa atenção. Tá. Por parte do governo, enfim, de entidades, poucas. Houveram, sim, pessoas, grupos Que se mobilizaram. pra fazer. Então, vamos fazer um apoio, vamos fazer um atendimento. Mas, assim, a sociedade civil como um todo se organizou para dar esse apoio psicológico para os empresários, né? Aí voltando ao nosso evento, isso. Então foi cada mês um tema e o nosso tema saúde mental foi. Eu via que a mesa estava, né, empolgada e, enfim, fizemos o evento. Foi muito legal. Depois, cada mesa compartilhava as suas resoluções, o que eles trouxeram como solução prática para o modelo de negócio. E houve uma troca muito bacana com o apoio de cada parceiro especialista no assunto. Então, foi muito legal. Pós-evento, nós fizemos uma pesquisa
né, sobre o evento e qual seria a sugestão de tema para o próximo. E, pasme, mais de 50% das pessoas que participaram sugeriram que fosse dado continuidade nessa questão da saúde mental e emocional do empreendedor. Então, a gente percebe que as pessoas estão carentes cada vez mais, sem saber lidar com as suas emoções, né? Então, isso interfere muito diretamente. Eu vejo o empreendedorismo como um caminho muito solitário. Embora exista muitas entidades, embora existam muitos grupos e muita gente, né, que empreende, que se reúne às vezes para tomar um café, para fazer um jantar, para uma celebração, mas assim, não sei se você percebe isso na sua vivência, na sua experiência. Parece que as pessoas têm medo de falar das suas fraquezas, como se fossem julgadas. Então, acaba, na minha visão, na minha percepção, e isso foi algo assim que sempre me provocou muito e me provoca a estudar hoje ainda, é perceber o quanto é difícil para eles partilhar, dividir angústias, né? Então, assim, nem sempre lidar com um fluxo de caixa é fácil. Mas lidar com um fluxo de caixa é difícil e ter que partilhar isso com um amigo me parece algo muito violento do ponto de vista do julgamento. Você percebe isso na sua vivência, na sua experiência? Sabe, Thelma, uma das coisas mais legais que aconteceu durante o evento foi exatamente isso. Na roda, cada mesa tinha o seu tema, né? Então, a gente provocou que todos falassem, todos compartilhassem, questionassem. E o que foi muito perceptível, tipo assim, nossa, mas você também passa por isso? Eu achei que fosse só a minha empresa que tinha esse problema. E aí houve aquela troca. Então, eles foram ouvidos. E eles perceberam que eles não estão sozinhos nessa, né? Que existe empresas de segmentos diferentes com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades. E como discutir? Então, tá, e como é que você faz isso? Como é que você resolve isso na sua empresa? Ah, na minha empresa eu faço assim, assim. Puxa, eu nunca tive essa ideia. E aí anotava, né? Então houve essa troca. A troca, o fato de você estar sendo ouvido, nossa, isso é grandioso, isso é fundamental para que você entenda que o empreender, ele pode não ser solitário. E você tem como buscar, sim, alternativas. É muito comum nas consultorias, quando eu vou atender o cliente pela primeira vez, e a gente começa a fazer um diagnóstico, conversar, né, fazer os alinhamentos de como vai ser a consultoria durante aquele determinado período, de a gente sentir assim, eu não sei para onde ir, eu não sei o que fazer, eu não tenho ideia, então foca no problema, né? Quando você foca no problema, apenas no problema, você não consegue enxergar soluções possíveis que estão na volta. E aí, quando a gente vem de fora, com um olhar ampliado, com outros cenários, com outras ideias, puxa, eu nunca pensei dessa perspectiva, desse lado. E aí a troca. Então, assim, essa troca acontece nas mentorias, nas consultorias, nas assessorias, e você consegue ampliar a visão, né, do empresário. E aí eles se sentem acolhidos, ouvidos, e existe esse respeito, porque assim, não é tudo que está errado que precisa ser mudado. Se é uma empresa de 15, 20, 30 anos, né, ela chegou até aquele patamar de alguma forma. Então, existe um aprendizado, existe uma história, um know-how. Durante esse projeto, na enchente, a gente teve uma clara visão de quem realmente é empresário e de quem é empreendedor. O empreendedor, ele tem
Sabe o Thundercats, aquele visão além do alcance? Aham. Eles têm uma visão além do alcance. Eles conseguem enxergar além, né, do problema. Então, é nato. Agora, o empresário, que muitas vezes é aquele cara que saiu de um CLT, tinha um dinheirinho, resolveu investir, e aí ele se prende ao medo, à angústia, à indecisão, e é onde muitas empresas às vezes acabam terminando por essa questão. Eu vejo muito, é muito louco, né? Conforme você foi falando, eu fui entendendo, é, me vem na memória, que no meu sentimento, algo que para mim hoje é muito importante, né? Então, assim, eu falo muito sobre o quanto as emoções interferem na forma que a pessoa se relaciona com o dinheiro, na forma que as pessoas lidam com a empresa, com as relações dentro da empresa, né? E como isso é grandioso demais. E chega assim, às vezes eu me emociono em falar nisso, porque é uma história de vida, a gente viveu, né? Dentro de empresas, eu vi muitas empresas lindas que poderiam estar muito bem hoje e que não conseguiram passar uma crise grande. Eu vi empresas, eu sempre falo, eu não trabalhava muito com empresas de 5 anos, eu trabalhava com empresas de 30 anos, de 40 anos, né? Que às vezes não conseguiram se sustentar. E o quanto as emoções atravessavam elas muitas vezes, e às vezes as pessoas não entendem, né? Então, assim, quando você fala de quando apresenta um projeto, abre um leque de possibilidades, me veio muito forte isso, né? Do quanto as crenças, aquilo que é a história de vida, aquilo que a pessoa carrega com ela, de onde ela veio, a educação que ela recebeu, quanto isso interfere na forma como ela se relaciona com o negócio. E quanto é importante ela, além de ouvir, por isso que eu acho que é assim, a escuta que transforma. Não é só escutar o que tem fora, né? Mas também o que vem de dentro, né? Porque às vezes dentro está sinalizando, está apontando o caminho, mas é um nível de estresse, de ansiedade tão grande que não consegue se ouvir. Né? E o quanto é importante, até para tomar a decisão de buscar uma consultoria, a pessoa precisa entender o que ela está sentindo, o que ela está ouvindo, né, de dentro dela. Às vezes ela tá louca para fechar aquela empresa, mas tem o pai, tem o filho. Às vezes ela quer fechar, mas a empresa tá no nome de um terceiro que pode prejudicar e ela se sustenta carregando aquilo, né? E aquilo vai se transformando numa bola, numa angústia muito grande. Então, conforme você foi falando, isso foi ficando assim muito claro para mim nesse sentido. E aí reforça mais, é uma escuta que transforma, é prestar atenção no externo, é prestar atenção no interno, naquilo que vem te contando. E sabe, Thelma, há muitos casos nessa minha trajetória de consultoria, porque a gente trabalha muito com empresas familiares, né? Então, dentro das empresas familiares, existe aquela questão da emoção. Eu tenho que resolver um problema com a minha família, dentro e fora da empresa. Sim. Então, eu já fui, por exemplo, contratada por empresas para refazer o planejamento estratégico, que ficou parado há 5 anos atrás, e a pergunta, quando a gente foi alinhar sobre o projeto, é assim: Cris, a gente precisa resolver conflitos familiares aqui dentro. Sim. Então, você é contratada para trabalhar planejamento estratégico, acaba desenvolvendo processo de coach, de escutativa, de clima organizacional para resolver conflitos, né? E só faltava o diagnóstico. Eu falei, olha, o diagnóstico não sou da área, não me compete, então precisa procurar um profissional da área, porque daí já envolve, né, outros assuntos, e sim, a gente consegue ter um resultado legal, mas primeiro tem que ter a escutativa, primeiro tem que entender de pessoas, e outra,
na nossa área, a gente precisa gostar de pessoas. Porque se você não gostar de pessoas, o trabalho não flui. E já houveram empresas que a orientação foi ou você fecha essa empresa, ou logo, logo você vai ter uma situação de doença mental, porque a pessoa estava no limite, carregando tudo sozinha, sabe? E aí logo mais a gente percebe burnout, crise de pânico, porque a gestão emocional não deu conta de viver sob aquela pressão constante, aquela cobrança constante, aquele nível de alto de estresse, Sim. né? E aí a pessoa dizer assim: não, mas é a empresa que meu pai fundou há 50 anos atrás e eu tenho que continuar. O quanto a emoção é importante nessa hora. O emocional, né? Não mais, não só a emoção, mas porque assim, o pai dele fundou, né? E que bom que ele fundou, que veio até aqui. Mas assim, também escolher perder tudo ou tomar uma decisão sábia. Isso me fez lembrar de um cliente que eu atendi esses tempo atrás, já na psicologia, né? Era um cliente que era um empresário e ele estava com uma empresa funcionando, rodando normal. E teve uma quebra de contrato unilateral. A empresa foi muito prejudicada e eles tentaram por um período. E ele vinha todas as sessões, trazia para mim da dificuldade, não estavam conseguindo e tal. E na psicologia, a gente, na terapia, não era uma mentoria, naquela época era a terapia, a gente não, na abordagem que eu trabalho, a gente não diz o que ele tem que fazer. A gente ajuda ele a pensar sobre o que ele tem que fazer. E teve uma hora que ele chegou muito assim, desesperado, e eu disse assim: tá, então vamos lá, qual que é o seu plano B? Aí ele olhou para mim e falou, assustado, falou: não tenho plano B. Eu falei: aí, se você continuar insistindo, né, pagando esse período, daqui 6 meses, como você vai estar? Ele, sem nada, porque até lá vou gastar a reserva que eu tenho. Aí eu olhei e falei assim: qual que é o seu plano B? Né? E aí Sim. ele conseguiu entender que ele tinha que tomar uma decisão naquele momento, porque senão não dava, não ia ter tempo para ele ter plano B depois. E o quanto é difícil a pessoa chegar e tomar essa decisão de falar assim: poxa, cheguei até aqui, não dá mais, eu preciso recomeçar de alguma forma, mas aqui é o meu limite. Né? Aqui, a partir daqui eu não consigo mais. Então, assim, é demorado tomar. E quando a gente fala, né, Cris, em empresa familiar, às vezes dá a impressão, assim, de uma empresa pequena, Não. uma coisinha, né? E hoje é importante a gente trazer um dado muito importante, né? Eu acho que é 95% das empresas no mundo são familiares, né? É um número bem alarmante que se eu não estiver enganada, e aí eu acho que talvez você até saiba mais que eu, 70% consegue sobreviver à segunda geração, acho que 15 até. Isso eu acho que dados que eu vi há um tempo atrás. Sim. Chega à terceira, né? Porque as pessoas mudam. Mudam. A geração muda, o comportamento muda, a visão de mercado muitas vezes é ampliada e a gente percebe a diferença das gerações e muitas vezes conflitos que não conseguem ser resolvidos, né? Então, assim, meu pai pensa assim, minha mãe pensa assim, eu não penso, e a empresa para, porque ela não tem sucessores, ou se é uma empresa passível de venda, né, é passada adiante, se não, morre ali. Às vezes uma empresa de... Eu ali na Serra, eu atendi uma indústria que era fundada pelo pai e são o sócio dois irmãos. E foi muito constrangedor, assim, o atendimento, porque era eu sentado aqui
um dos sócios ali e o outro lá na ponta. E eles não se falavam, É eles não horrível isso. conversavam. Como que gere um negócio se não tem Não comunicação? tem zero comunicação. Eles brigaram e um deles queria vender a empresa, o outro não queria, mas também não queria comprar a parte do irmão. Então era uma briga ferrenha, assim. E é uma situação, e eu no meio ali, mediando o conflito, eu disse assim: vocês têm que conversar. Não tem como, não há possibilidade. Tem que fazer uma terapia de casal ali para eles. Bem assim, bem assim. É, Você bem sabe que assim. eu percebi também, eu já vi várias, não sei se você consegue perceber isso. Nessa questão meio que geracional dentro das empresas, eu percebo muito uma coisa na transição dos filhos, quase como uma coisa assim, não quero ser como meu pai foi, Uhum, né? Então, assim, em muitas experiências que eu passei, eu presenciei isso muito claramente. O pai, às vezes, era um CLT, tinha uma boa ideia, montou um grande negócio e se dedicou tanto àquele negócio. Alguns chegam ao burnout, é, mas assim, às vezes não tem tempo, né, de ir numa escola do filho, participar uhum, de um jogo de futebol, viver experiências com a família. Fica muito voltado para o negócio. uhum, E isso nos filhos causa um incômodo ao ponto de os filhos não quererem aquilo para eles, uhum, né? Então, assim, em alguns momentos a gente percebe que a resistência e a mortalidade tão alta dessas empresas familiares vem um pouco carregada disso, né? uhum. A dificuldade da sucessão. Porque às vezes você deve viver isso mais até. Muito. O pai vai passar para os filhos, mas ele não quer passar para os filhos. Ele quer que os filhos seja ele Uhum, mais jovem. uhum, Não delega da forma correta, isso acaba gerando bastante conflito, né? Ou ele se afunda no trabalho, né? Eu costumo dizer assim, quando um cliente chega para mim, eu falo assim, fala de network, eu falo assim, esquece o network. Porque assim, às vezes está tão focado em network, em fazer contato, em fazer aquela empresa crescer uhum, para o bem dos filhos e acaba perdendo a experiência de viver a família de uma uhum. forma mais presente. E eu acho que em algum momento até o negócio perde o sentido. Eu percebo assim, Thelma, existe uma geração, que a nossa geração X, geração mais velha, né? Era muito do trabalho, do vamos fazer a coisa acontecer, porque nós abraçamos a causa, nós fazemos, nós conectamos. A gente tem uma nova geração agora que ela é mais estratégica. Então, não necessariamente você tem que fazer. Você tem que ter essa visão do todo, ter os parceiros corretos, Uhum. e com isso você consegue muitas vezes escalar o negócio, você tem uma visão. Então, os mais antigos, eles têm uma percepção. Tá, mas ele não está 12 horas no escritório como eu estava. Como é Sim. que ele consegue gerir a empresa com 4 horas e ainda vai jogar beach tênis ou vai viajar? Mas ele está ali conectado, ele está sendo estratégico e muitas vezes muito mais eficiente do que o pai que ficava ali Trabalhou ali o tempo trabalhando, todo. né? Mas, de uma maneira geral, é, quando não tem sucessão, por exemplo, eu atendo uma empresa que o diretor da empresa ele tem um problema muito sério de liderança. Ele é uma pessoa extremamente emotiva e altamente influenciável. Então já passaram várias pessoas que ele contratou para fazer a parte de mentoria, né, consultoria, e alguns com algumas ideias diferentes que, enfim, em algum momento não foram bem sucedidas, e ele se deixa influenciar diretamente pela própria equipe.
E conversando a gente consegue ver a necessidade que ele tem de autoafirmação, de, né, ser aceito pela equipe, validar e entregar. Então, uma vez eu brinquei com ele e falei, sua empresa não é uma ONG. Você precisa ser estratégico, você precisa trabalhar a sua liderança, você precisa ter voz ativa, você tem que se fazer ouvido, você é o dono da empresa. É como o filho que sabe que se ele chorar um pouquinho, o pai vai ceder, entende? Então, tudo está diretamente ligado à emoção. Se você não tem esse centramento, se você não tem essa liberdade, porque uma vez eu ouvi se eu não me engano, foi o Cortella que comentou que ser livre é você conseguir fazer aquilo que precisa ser feito e não aquilo que você quer fazer, né? Porque fazendo aquilo que você quer fazer, você é refém dos seus desejos. Então, eu achei sensacional isso, né? E a gente precisa lidar. Então, a psicologia, ela é uma área muito interessante, né? E cada vez mais necessária, Daqui a porque pouco ela vai fazer psicologia, gente. Ela já fez tanta coisa. é muito legal, muito legal, muito legal. Eu acho que o mercado precisa de bons profissionais. A gente brinca porque faz parte, né, da gente fazer as nossas brincadeiras, mas assim, o quanto as emoções atravessam, né, todo mundo, todos os dias, e as pessoas dão pouca importância. Eu acho que a gente está começando a falar sobre saúde emocional. Você sabe que quando eu comecei a trabalhar na psicologia com dinheiro e emoção, né, que é um tema assim que eu amo trabalhar mesmo. Eu no começo foi muito difícil para mim, porque eu tinha muita vergonha, né? Era muito delicado, porque eu me sentia muito constrangida. E na minha cabeça, né, mesmo eu sendo psicóloga, mesmo sendo aquela pessoa que estava em terapia permanentemente, que faço supervisão constantemente, para mim estava muito complicado relacionar dinheiro com emoção, porque parece que assim são duas extremidades, né? Dinheiro é uma coisa prática, corriqueira do mundo, emoção, aquela coisa, né, de sentimento, de e eu ficava incomodada porque eu falava assim, meu Deus, mas eu sei que tem relação, porque eu não consigo falar sobre isso. E eu fui compreender as minhas crenças sobre dinheiro, né? Então, assim, eu aprendi que dinheiro não se misturava com emoção, que era melhor, né? Eu gosto dessa frase bíblica, né? Bíblica não, assim, que as pessoas ligam ela à religião. É mais fácil um camelo passar pela agulha do que um pobre, um rico entrar no reino do céu. Então, assim, essas coisas que eu entendia, que eu ouvia, hoje eu já percebo isso. Que eu ouvia até da minha mãe, até para justificar o porquê que a gente não tinha dinheiro, né? Então, assim, dinheiro não traz felicidade, dinheiro não é tudo. Eu ouvi muito isso, eu cresci ouvindo. Mas a gente vivia numa miséria danada. Se ela falasse, né? Como que a gente ia conseguir se motivar para superar tudo se a gente acreditasse que realmente eu podia ter acesso ao dinheiro e naquele momento eu não tinha? Ainda mais vindo de uma pessoa que tem uma autoridade sobre Que é a você. mãe, Que né? é a Então, mãe. assim, e aí eu fui trabalhando isso porque era algo que me incomodava muito, né? E eu falava assim, tá, até me prejudicava em alguns momentos cobrar pelo meu trabalho. Então, assim, hoje eu entendo e eu trabalho muito nesse sentido de ajudar os meus clientes a se compreender e entender que dinheiro não é um problema, ele é só uma ferramenta que facilita para a gente muita coisa, né? Muita. Muita coisa. Então, a gente, querendo ou não, tá ali. Nós vivemos num mercado capitalista que tem oferta todo dia, que tem um monte de coisa todos os dias, né? A gente tanto tempo assediado. Essas crenças que a gente carrega
faz com que a gente, às vezes, faça como esse empresário, por exemplo, né? De por que que eu preciso ser validado? Então, lá atrás, quem que não validou algum comportamento, alguma decisão que faz ele carregar isso, Uhum. né, na sua história de vida? Eu acho que essas são coisas que a gente lida todos os dias quando você está nesse meio empresarial, lidando com Uhum. com os empreendedores. Isso é muito forte. Uhum. Ampliar a sua visão do seu potencial enquanto profissional da área, aprender a dar valor em todo aquele investimento que você fez durante toda uma vida, né? E eu não tenho dificuldade em cobrar, não tenho, mas até o momento que eu entendi que o meu trabalho, ele resolve o problema de uma Aham, empresa, né? Então, o quanto vale a resolução daquele problema para aquela empresa, sim, né? E aí a gente consegue entender como é que funcionam as regras do mercado, né, Thelma? sim. Mas é um Que tema são muito regras que polêmico. exploram bastante, Sim, né? sim. Para quando assim, o mercado ele sabe explorar muito bem essa questão da dor, Uhum, né? Então eles criam necessidades, eles criam outras coisas que faz a gente ir para esse lugar. uhum. Então o mercado sabe quando você explora. Eu gosto de falar que eu faço uma crítica ao marketing. E olha, a Cris é do marketing, vou falar. Vamos ver qual é a Mas é uma crítica. crítica saudável, uma crítica Ah, construtiva, né? Eu ah, acho que quando vai trabalhar a comunicação, então uma estratégia do marketing que diz que a gente precisa acessar a dor no nosso cliente para a gente uhum, se conectar com ele, né? E isso é uma verdade. Eu entendo uhum, isso, eu acho que é uma coisa maravilhosa, assim. A gente precisa realmente se conectar com as pessoas, isso é importante. O problema é que o pessoal também aprendeu que usar a dor do outro pode ser usado para algumas outras coisas, né? uhum, Então, quando a gente vê aí os jogos eletrônicos, os jogos uhum, digitais, o excesso de colocação de coisas no mercado, né? A forma como se cria necessidades muito rápidas, né? uhum, Então, assim, é resultado disso, né? Eu sei que o marketing, eu sei que o marketing não usa e não criou isso como algo ruim, uhum, né? Acho que as pessoas adaptaram e hoje isso deixa algumas pessoas mais vulneráveis, uhum, porque ficam mais expostas às estratégias quando uhum. usam isso. É. Não chega a ser uma crítica, eu acho que é uma constatação. É que na realidade o marketing ele é uma das ferramentas que você tem para vender alguma coisa, um produto ou serviço. E você pode se conectar com a tua persona através da dor ou do desejo de fazer alguma coisa. Uhum, O que a gente trabalha é quando você é autêntico e você tem algo que realmente você pode oferecer, que vai resolver essa dor ou esse desejo, você consegue ter ali um ponto de atenção que você consegue uhum, prospectar. O que acontece hoje com a internet, com as redes sociais, é que a gente tem um excesso de informação, a gente tem um excesso de ofertas de todas as áreas possíveis. Então, como você vai se conectar, é, vai depender né, das tuas estratégias que você utiliza. E aí cada um usa uma estratégia que acha conveniente, né? Mas eu acho que Mas assim, aí como na psicologia, por exemplo, tem, né? Eu acho que todas as áreas, né? Tem os profissionais que são éticos e tem as pessoas todas. que usam Uhum, a seu serviço sem pensar uhum. na dor do outro, né? E E a todo gente, excesso é sinal de carência de alguma coisa, né? é, Então, eu acho que sim, eu acho que isso leva mesmo para alguns lugares, né? É muito legal a gente olhar, porque assim, cada vez a gente vai percebendo mais o quanto
emoções, o quantas fragilidades deixam as pessoas expostas quando elas não são devidamente cuidadas, né? É. E além do adoecimento clínico, biológico, né, que a gente pega lá o excesso de medicalização, né, que as pessoas acabam fazendo caminhos mais curtos. Eu não sou contra a medicalização, mas eu entendo a medicalização como um caminho mais curto, que pode às vezes não dar o resultado tão efetivo, né? Mas assim as pessoas vão caminhando para esses lugares e se perde um pouquinho. Resolve a dor, mas não resolve a causa da dor, né? Você sabe que eu relutei muito em fazer terapia. Muito. No auge agora dos meus quase 5,5, Nossa, Cris, eu sou mais velha. pois é, mais experiente. Chá. Eu relutei muito em fazer terapia porque eu sempre me achei uma pessoa equilibrada, uma pessoa que conseguia resolvida, que conseguia fazer tudo. Só que quando é que a ficha caiu? Quando na minha última pós eu me vi fazendo uma aula de mindfulness na velocidade 2. Tipo, vem paz interior que eu tô com pressa. E aí eu falei, não, cara, eu preciso de terapia. Eu preciso resolver algumas questões que estão pendentes, né? E foi maravilhoso. O autoconhecimento, a gestão da emoção, é sensacional a gente se conhecer, porque quando você se conhece, você também conhece os seus limites, conhece as suas fragilidades e você pode tomar a decisão para onde você quer ir, né? Então, isso é muito legal. Você fica mais forte. Mais forte. Eu acho que o autoconhecimento traz isso, traz uma força. Não necessariamente uma solução. Não, mas né? ele te ajuda a tomar decisão. Eu falo que o autoconhecimento é aquela bengala permanente, sabe? A gente tá sempre ali. Às vezes, você tá numa situação difícil, uma situação delicada, não tá sabendo, e aí você busca dentro de você algumas coisas. É a capacidade que a gente tem de se reinventar, de buscar. E para que isso aconteça, a gente tem que estar minimamente estável, né? E a gente vive numa sociedade extremamente ansiosa. Aí agora, eu até me preocupo hoje com tudo que está acontecendo, né? Porque vem tarifa, vem aumento, vem instabilidade econômica, né? Assim, mesmo que a gente acredite que isso se resolva de alguma forma, gera nesse momento uma expectativa muito difícil, né? As pessoas... Então, assim, eu já percebo na clínica, né? Isso a gente está falando de tarifas, aumento de tarifa há 15 dias. Eu já percebo na clínica um aumento de ansiedade, de insegurança. E nesses momentos, as empresas acabam, às vezes, ficando mais frágeis. As empresas, considerando ali as pessoas que existem nela. Porque... às vezes se precipita numa tomada de decisão, né? Se precipita em fazer um negócio que não era para ser, né? Então, assim, o quanto esses momentos geram instabilidade, o quanto é importante estar bem, estar com bastante suporte emocional para dar conta de lidar com essas instabilidades. Que são coisas que estão aí, que estão acontecendo. Isso. O mundo está muito... globalizado, nos dá muitos acessos, mas também divide problemas, né? Ah, com certeza. Então, assim, a gente hoje vive guerras, a gente vive crises econômicas, a gente vive tarifaços, a gente vai vivendo muitas coisas. Né? Então, o quanto é importante cuidar da emoção para que você esteja calmo para lidar com essas instabilidades. Você sabe que no nosso evento do Hackathon, esse foi um dos temas, né? Nova reforma tributária. E então existe muito desconhecimento ainda de como vai ser. Acontece que toda empresa ela foi feita para dar lucro. Se ela dá ou não é uma questão de gestão. E aí conhecimento de mercado, entender um pouco sobre negócios, né? Enfim. E eu acho que a melhor solução é o conhecimento. Quando você busca o conhecimento, quando você tira suas dúvidas, quando você trabalha isso, você acaba
tensionando, né? Uhum. É igual quando você vai no médico, né? Você tá com um sintoma. O médico disse assim: não, Thelma, isso aí é só uma gripe. Aí você, ufa, que bom que é só uma gripe. Vai lá, toma os remédios e logo se recupera. Agora, se você não vai, eu posso estar com uma pneumonia, eu posso estar com uma, Aí né? aumenta a E vai ansiedade, aumentando tudo. Então, aumenta a o ansiedade, o medo. conhecimento é a resposta. Isso aí. Aumenta a ansiedade, aumenta medo e a pessoa vai paralisando, É, isso aí. né? Então, assim, vejo muito isso também. Às vezes as pessoas têm oportunidade de crescer, de fazer um investimento no negócio. E isso conta muito das crenças que ela carrega. E aqui eu volto a falar das crenças, porque eu acho que isso é uma coisa extremamente importante dentro do ambiente empresarial, né? Uhum, Às vezes ela tá lá, ela vê uma oportunidade de negócio, ela só simplesmente olha e fala assim, tô com medo e não vai. uhum. É a síndrome do impostor que fala mais alto. Aí quando na verdade era só ela pegar, sentar com calma, fazer um bom planejamento, Isso aí. né? Eu falo sempre quando eu vou trabalhar a ansiedade, eu falo assim, olha, chega um cliente e fala para mim, preciso parar de ter ansiedade. Eu digo assim, ixi, daí vai ficar na cama, não vou conseguir. Porque a ansiedade é extrema. As pessoas têm medo da ansiedade, mas a ansiedade é extremamente importante. A Uhum, ansiedade te faz levantar da cama, sim. né? Não, se você não tiver nenhuma ansiedade, talvez você não consiga. Ruim quando ela está desajustada. É. E quando ela está desajustada, né, associada de medos e tudo mais, ela paralisa. Então, qual que é a melhor forma de lidar né, com isso, principalmente quando a gente fala de empreendedorismo, de empreender? Uhum, É fazer um bom planejamento. fundamental. Bota no papel aquilo que você quer, transforma em possibilidades, Uhum. calcula o risco E cria um plano de e ação cria um e plano bota e ele para vai, jogo. É isso aí. né? E às vezes a pessoa fala assim: ai, mas deixei de ganhar dinheiro, esse era o momento. Uhum. Por medo, Por medo mesmo. por É, medo. a gente percebe assim o quanto as pessoas têm medo do que ainda não aconteceu, né? Uhum. E fica fazendo suposições. Eu tenho o hábito de, quando acontece alguma coisa que me desagrada, ou que eu fico extremamente chateada, ou que eu não soube lidar com aquela situação, no final do dia, eu me pergunto, por que que eu fiquei tão mexida com isso? Aí você vai, sabe? Por um lado, tá, mas por que que eu fiquei mexida, né? Isso é verdade? Isso acontece de fato? Ou isso pode interferir? Ou o outro lado, aí o lado bonzinho? Não, mas olha só, por esse lado, né? é, a sua preocupação não faz sentido, porque você não é assim. Você não, sabe? Então você começa a fazer essa autoanálise e aí a tensão vai abaixando e você vê que aquele problema não é tão grande assim como você achava, né? E bom, o problema não é meu, né? Delego É para de quem quem gerou, lhe é de cabe. quem lhe cabe. Pega que é É seu. pega que é seu, toma. É isso aí. Aí, né, o quanto é importante a gente se escutar. É, eu falo que esse movimento que você faz, a gente chama na psicologia na abordagem que eu trabalho, de dialogar com a nossa ansiedade. Uhum, A ansiedade é um espaço entre o aqui e agora e aquilo que eu não sei onde vai dar. uhum. Então, assim, tudo que tá lá, que eu não controlo, que eu não conheço, que eu não domino, vai me gerar um movimento ansioso. Né? Então, assim, quando a gente tem a oportunidade de pegar a nossa ansiedade, bater um papo com ela e falar: Oi, tudo bem? Você tá aqui? Uhum, Ah, você quer me contar alguma coisa? Eu não sei, não, né? Então, assim, você traz isso para o concreto uhum. e o concreto te ajuda a estabilizar. Você Isso sai da aí. crise, você administra a ansiedade, né? Isso. Porque eu acho que aí é você botar ela no presente, no É, momento do aqui e do é. agora e lidar com isso. Até porque, né? A gente tem como projetar o futuro, a gente tem como calcular os riscos, a gente tem como pensar muitas coisas,
mas a gente não tem como dar certeza 100% de Não, nada, porque você não consegue controlar as variáveis, né? né? As que você pode, tudo bem, mas algumas são incontroláveis. E é essas que te preocupam, né? É, Eu acho isso muito legal. muito Muito legal. você perceber assim, poxa, estou no meu universo, não Uhum, sou o dono do mundo, não tenho uhum, que dar conta de tudo. Eu uhum, posso dar pequenas pausas e lidar com aquilo que eu estou fazendo e ficar muito bem com isso, sem precisar necessariamente de abrir mão de muita coisa. É uhum, apenas respeitar o seu tempo, uhum. Mas, mais uma vez, para que isso aconteça, a gente precisa se conhecer, né? O se conhecer, autoconhecimento. se conhecer. Aham, é É isso por aí. aí. Adorei estar aqui com você, esse bate-papo foi incrível, né? Acho, além da gente matar a saudade, da gente faz conversa boa, isso é top. Acho que não tem nada melhor que isso. Obrigada, Thelma, pelo convite, adorei também. É sempre bom a gente trocar figurinhas, falar do nosso, né, das nossas frustrações, das nossas ansiedades, dos nossos desejos, nossos sonhos, né? E é isso, é conhecer, isso Do é nosso trocar do trabalho, né? nosso trabalho e que a gente é Afinal de boa contas, nos nisso. orgulhamos de sermos. Sempre que a gente. Eu lembro da economia, porque ela é ainda muito presente na minha vida. Aham, Eu falo que eu entendo muito bem a psicologia, porque eu sou economista, dentro uhum. da perspectiva, dentro da abordagem que eu trabalho. Eu lembro muito do nosso querido mestre Eurico Matana, que Ah, destruía a Cambolim. gente. Eu nunca me esqueço desse nome. Não, esse era terrível. E sim, gente, eu vou contar bem rapidinho. Ele era um professor da nossa faculdade, uma gente boa pra caramba, Aham, mas que dizia que a gente só estava na faculdade porque um homem inventou uma máquina de lavar roupa e por isso deu tempo pra gente ir pra faculdade. é, Aí a gente enfrentou isso também. é. Depois, mas isso pode ser tema para um outro bate-papo, quando a gente vai falar dos desafios da mulher. É verdade. Obrigada mesmo por estar aqui, foi um Eu que prazer. agradeço. E se vocês gostaram desse conteúdo, nos sigam nas redes sociais. Cris, quer deixar seu Instagram? @Correia Consultoria Empresarial em todas as redes. Correiaconsultoria.com.br. Acessem lá e conheçam o nosso trabalho. Se vocês querem também, me siga no Instagram, é psicóloga Thelma Januário. Instagram, TikTok, lá eu trago muito conteúdo sobre dinheiro, emoções, sobre empreendedorismo, cuidando sempre da pessoa, de quem faz o negócio acontecer.